Oi, gente. Você conhece aquela pessoa que deseja e faz de tudo para se manter no poder? Então, vocês vão ver que essa história se parece com o que eu vou contar. As mutações de um vírus, elas surgem como meio que um resultado natural da replicação viral. Enquanto eles estão se multiplicando, eles se defendem e criam estratégias para se manter. Quanto mais eles se multiplicam e se disseminam, mais eles estarão aptos a se perpetuar na liderança. Os vírus de RNA, eles têm normalmente mais taxas de mutação do que os vírus de DNA, e o SARS-CoV-2 é assim. Na maioria dos casos, o destino de uma mutação ele é determinado pela própria seleção natural do vírus. Eles se selecionam. O vírus se organiza para sobreviver mais, para se sobressair, ele se adapta. Aqueles que conferem uma vantagem competitiva com relação ao outro vírus a se replicar melhor, a transmitir mais ou escapar das armadilhas da imunidade, eles aumentarão em frequência e os outros vírus sucumbirão. Mas é importante a gente entender que cada um desses termos significam. O que significa mutação, variante, cepa na epidemiologia do SARS-CoV-2? Primeiro, mutação ela é uma mudança na sequência genômica do vírus. Por exemplo, a D614G é uma substituição do ácido aspartico, aminoácido codificado do genoma viral, pela glicina, um outro aminoácido na posição 614 da glicoproteína spike. Os genomas que diferem na sequência são chamados de variantes, por isso a gente tem algumas variantes. Esse termo é um pouco menos preciso porque duas variantes podem diferir por uma mutação ou por muitas mutações. E cepa? Cepa é quando uma variante é qualificada, quando uma variante é uma cepa quando tem um fenótipo que comprovadamente ele é diferente. Por exemplo, aquela cepa causa mais doença grave ou tem uma transmissão mais fácil. A avaliação de uma nova variante do SARS-CoV-2 exige que a gente analise se aconteceu por meio de seleção natural, quais mutações estão sendo selecionadas e qual é o benefício adaptativo desse vírus, dessas mutações sofridas pelo vírus, e o efeito na transmissão e na disseminação, além da capacidade de causar doença e de causar doença grave. Para vocês entenderem, a gente vai falar de algumas mutações. A primeira, a Spike D614G, essa mutação D614G na glicoproteína spike do SARS-CoV-2 foi detectada em março de 2020 e se espalhou meio que por seleção natural com esse benefício adaptativo. E essa mutação revelava alterações na ligação ao receptor do vírus, nas células, em que os vírus com 614G pareciam se espalhar mais rapidamente. Transmissão mais eficiente do que os vírus com 614D. Uma outra mutação foi a Spike N453Y. Com relação aos surtos do SARS-CoV-2 que começaram a surgir em fazendas de vison na Holanda e na Dinamarca, com transmissão de humano para vison, vison para vison e de vison para humano, em que 214 casos da Covid-19 aconteceram em fazendas de visões. Muitas sequências do SARS-CoV-2 da Holanda e da Dinamarca tinham uma mutação Y453F para o receptor da proteína spike, que aumentava a afinidade de ligação para o receptor da enzima conversora de angiotensina 2, e daí vocês lembram bem da história das fazendas de vison. Além disso, uma outra mutação foi a linhagem que aconteceu na linhagem B.1.1.7 e na N501Y, que é um agrupamento que se espalhou rapidamente na Inglaterra. No final do ano passado, essa variante era responsável por quase 30% das infecções por SARS-CoV-2 na Inglaterra, já que ela se espalhava praticamente quase 60% mais rápido do que as outras linhagens circulantes lá no Reino Unido. Isso é muito sugestivo da seleção natural que um vírus adota para que seja mais transmissível entre as pessoas. Embora as intervenções de saúde pública que a gente tem promovido, como o uso de máscaras, distanciamento, evitar aglomerações, devam indiscutivelmente permanecer eficazes, o controle de uma variante mais transmissível, ela provavelmente vai exigir da gente uma aplicação ainda mais rigorosa e a adoção mais reforçada dessas medidas. Uma outra variante, a 501YV2, foi notificada em dezembro de 2020
pelas autoridades da África do Sul à Organização Mundial da Saúde. A disseminação dessa variante também já foi identificada em muitos outros países. E, finalmente, a variante P1, pertencente à linhagem B.1.1.28, que foi notificada em janeiro de 2021, a brasileira. O que ainda não sabemos é se elas são mais virulentas, ou seja, será que elas matam mais? Essa é a dúvida. Até porque matar mais não é uma boa para o vírus, a não ser que o potencial de transmissão dele seja tão alto que nada consiga detê-lo. Ele mata, mas antes disso, ele já transmitiu muito. E isso depende de mim, de você, de todo mundo. É importante falar para vocês que esse sequenciamento genético, né, dos genomas virais, ele não é realizado para a rotina laboratorial de todos os pacientes com suspeita da Covid-19. É um exame que exige um pouco mais de alguns recursos que muitas vezes não temos. Porém, é claro que a análise do seu resultado permite quantificar e qualificar a diversidade genética do vírus que circula em cada região do país. Imagina o nosso país tão grande. E a pergunta que todo mundo anda fazendo, né? Então, mas, poxa, falando tudo isso com relação às variantes, o que isso implica na eficácia das vacinas? Né? A vigilância das variantes do SARS-CoV-2, ela tem se concentrado nas mutações, principalmente lá da proteína spike, né? Da glicoproteína spike, que meio que regula a ligação à célula e é o principal alvo dos anticorpos neutralizantes, que são aqueles que vão atuar para que seja impedido a infecção desse indivíduo. Então, existe um grande interesse em saber se as mutações na proteína spike facilitariam o escape dos anticorpos na gente e poderiam comprometer a eficácia da vacina, uma vez que esse é o principal antígeno nas vacinas atuais. Por isso, se uma variante tem uma ou mais mutações na spike, que aumentam a transmissão, por exemplo, ela pode vencer rapidamente e substituir outras variantes circulantes, diminuindo então a eficácia da vacina recebida, ou que a gente vai receber. Como as vacinas atuais provocam uma resposta imune a toda a proteína spike, espera-se que a proteção eficaz ainda possa acontecer, apesar de algumas mudanças nos sítios antigênicos nas variantes do SARS-CoV-2. O problema é que as proteínas virais estão sujeitas a compensações. Os vírus são espertos. Eles se compensam evolutivamente e desejam se manter, se perpetuar. Às vezes, uma mutação que aumenta uma propriedade viral, como, por exemplo, melhorar a ligação ao receptor, pode reduzir outra propriedade, como o escape do anticorpo do hospedeiro. Por isso, o mais importante é que a gente reduza a disseminação do vírus. Como a gente falou, quanto mais hospedeiros o vírus encontrar pela frente para se disseminar, maior é a chance deles utilizarem estratégias para se perpetuarem. Simples assim. Quanto mais tempo ele ficar no organismo, maior é a chance dele se replicar e de mutar, e de sofrer mutações. A gente precisa interromper isso. Eu, você e todo mundo podemos fazer isso. Só a gente que pode fazer isso. Diminuir a transmissão do vírus, evitando a aglomeração, lavando as mãos regularmente, usando álcool quando eu não estiver próximo a água e sabão, usando máscara sempre, o tempo todo. Você vai diminuir a chance desse vírus se perpetuar, dele mutar, dele se manter no poder. Será que a gente consegue fazer isso? Bom, se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que você acha que precisa dessa informação, justamente para que a gente aumente a adesão. Ele está aqui no meu IGTV do dr. Guimarães, no meu Instagram ou no meu canal do YouTube. A sua segurança, a minha segurança e a de todo mundo depende exclusivamente de cada um de nós. Se cuidem.